1 Samuel capítulo 16, verso de número 18. Como está melhor agora, né, Mateus? Mateus está sentadinho ali, aí ele fica melhorzinho ali. Mateus ficava aqui, ficava um pouquinho meio agoniado ali, apertadinho para ele. Outros achando, diga misericórdia. Uma vez chegou na igreja, a irmã falou assim, viu a igreja vazia e falou misericórdia, pastor, glória, que maravilha. Se não fosse pela misericórdia dele, não estava preocupado, mas glória a Deus que é misericórdia. Misericórdia estando aqui, está bom demais. Glória a Jesus. Que diz assim, no verso 18, 1 Samuel, 1 Samuel 16, verso 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar, e valente, e animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e gentil presença. E o mais importante, o Senhor é com ele. Porque tem 7 qualidades de Davi, que são as 7 qualidades de Davi. Voltando aqui agora no 16, no verso de número 6, diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente perante o Senhor está o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab, fez passar diante de Samuel, e nem a este escolhido do Senhor, disse Samuel. Então Jessé fez passar Samar, porém tampouco a este escolhido do Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Quantos filhos? 7 filhos. E tampouco fez Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido nenhum destes. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacentava as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Verso 12 diz: então andou buscando dele e trouxe. E ele era ruivo, formoso de semblante, boa presença, boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu, e no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou, tomou, foi a Ramá. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, essas características que estão aqui explicitadas na palavra de Deus, vai falar acerca das características de Davi, as suas qualidades. Davi, ele era o 8º filho. Haja vista a gente lembrar que ele era o 8º filho. Ele tinha uma função na sua casa, ele era pastor de ovelhas. Outro quesito: Davi não fazia parte do padrão de beleza da casa de Jessé, porque na casa de Jessé só poderia ter homens altos, bonitos, fortes, de corpo esbelto, e eram homens preparados para a guerra, para se alistarem no exército de Saul. E a gente não pode esquecer que havia um padrão em todo Israel e um padrão dentro da casa de Jessé. Então, entre os 7 filhos de Jessé, a maioria deles eram homens extremamente preparados fisicamente. Então eles tinham um estereótipo, um padrão de beleza, de boniteza. Eles eram homens robustos, de músculos adornados, tinham o peito dividido, o peitoral dividido. Então quando Samuel chega na casa de Jessé, ele tem um impacto, porque ele vê de primeiro esse padrão de beleza. Então Deus envia Samuel lá na casa de Jessé. Deus envia ele lá para que ele possa ungir alguém a rei naquele lugar. Ora, Samuel ouve nitidamente a voz de Deus, e eu quero dizer para os irmãos que os irmãos compreendam que Samuel tinha 3 funções.
Quais eram as funções que Samuel tinha? A função que Samuel tinha era a primeira de profeta, a segunda de juiz, e a terceira que ele tinha era de sacerdote. Então, quando Deus fala com ele para ir à casa de Jessé, ele vai com uma unção de sacerdote. Observe que coisa maravilhosa, porque se ele fosse com uma unção de juiz, ele teria que ir lá trabalhar dentro da justificativa do que era justo. O que era justo? O padrão de beleza, de fortaleza, era um padrão de robustez, de pessoas que eram preparadas para uma guerra para lutar no exército de Saul. Então ele iria com a justiça, representando a justiça, não iria dar certo. Então, como profeta, Deus também não iria dar certo, porque ele poderia dizer, como profeta, ele ia levantar e dizer assim: eis aqui Eliabe, o servo do Senhor. Mas aí o que aconteceu? A Bíblia diz que ele usa um padrão de sacerdote, e aí Deus usa ele como sacerdote para ir à casa de Jessé. Quando ele vai à casa de Jessé, Deus diz: não esquece o chifre de carneiro, não esquece o azeite, e vai preparado para a casa de Jessé. Ele disse: Senhor, porventura Saul pode me matar se eu descobrir isso. Ele vai no secreto e chega na casa de Jessé e diz assim: vim aqui para sacrificar. Então essa era a palavra. E por que os homens que estavam à porta da casa de Jessé temeram? Porque sabiam que Samuel era um homem que tinha 3 funções. Samuel era um homem respeitadíssimo em todo Israel. E quando ele vai à casa de Jessé, Jessé é da tribo de Efratá Belemita. Então quando ele chega naquela região ali, que era a região de Belém, ele observa que ali os seus filhos, a sua casa, era uma casa de respeito. Jessé era um homem que tinha os seus filhos, era amparado, bem empregado. Jessé era um homem estruturado. E Jessé, quando Samuel observa isso, vê que dentro da casa dele, ele é um homem rico, porque para um israelita e um judeu, e tem muitos filhos, ele é um homem rico. Então ele observou e viu: na casa de Jessé vou adentrar e vou escolher aquele ao qual Deus me chamou para escolher para ele. E quando ele entra à casa de Jessé, a primeira coisa que ele vê Eliabe. E quando ele observa Eliabe, ele começa a medir, olhar Eliabe, e ele começa a desejar, diz assim: eis aí o escolhido de Deus. Deus escolheu um rei, mandou que eu viesse à casa de Jessé aqui buscar um rei, e eis aí um rei, não tem outro. Quando ele viu o padrão de beleza daquele homem, ele disse: eis aí o escolhido de Deus. Só que essa é a aparência aos olhos do homem, essa é a aparência aos olhos humanisticamente falando. Mas aos olhos de Deus, aos olhos do Deus dos Hebreus, aos olhos dos Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não vê como o homem vê. Deus vê totalmente diferente. Deus sonda o interior do homem, Deus sonda o coração do homem, Deus sonda a alma e o espírito dele. Para Deus, ele é tudo fácil de Deus entender, porque Deus conhece o homem e ele sabe do relacionamento que o homem tem que entender. Deus é o Criador e o homem é a criatura. Então Deus viu em Eliabe, viu a estrutura, viu a estatura, viu o padrão de beleza. Mas Deus rejeitou isso, a Bíblia. Deus rejeitou aquele padrão de beleza. Às vezes nós olhamos e vemos alguém assim, olhamos para a pessoa, começamos a medir: olha, faz isso, faz aquilo, se veste bem, aquela coisa é outra, nunca pecou, desde a igreja desde pequenininho, desde menino, louva a Deus, nunca desviou. Mas não é o padrão de beleza de Deus. O padrão de beleza de Deus pode ser muito bem como a Bíblia está escrita. Pode ser a prostituta, pode ser o prostituto, pode ser o viciado, pode ser aquele acabado, destruído que está debaixo da ponte. Quando Deus quer levantar, ele não olha, ele não observa se tem cartão de crédito, se tem conta no banco, se tem carro importado, se tem terno bom, uma braçpela alemão, se usa um sapato de 3.000 reais no pé. Deus olha o coração, porque o que Deus colocou lá, o ouro, a prata não pode tirar, e o que Deus colocou é por isso que Deus usa os humildes da terra. Por isso que a Bíblia vai sempre falar que Deus usa
para ensinar os seus filhos, porque ele trabalha nos detalhes das coisas. Observe que a gente vai para grandes experiências. Nós subimos a grandes catedrais e às vezes ouvimos orquestra, ouvimos riquezas, ouvimos som, mas tudo a gente vê lá. A gente vê músicos, vê pessoas bonitas, pessoas cheirosas, pessoas lindas, mas está faltando Deus. Você não vê a sintonia, você não vê. Aí você chega num barraquinho na Nova Califórnia, uma chopanazinha, onde tem um piso batido de barro, onde você vai dar o microfone em cima, fluindo, bicho recazinho, a irmãzinha pretinha do cabelo cinza, e aquela irmãzinha já encurvada, e a outra orando, a outra língua pingando, dando salmos, outra falando em línguas estranhas, e você entra e fica sem entender o que é isso. Deus está dizendo: não é o padrão de beleza dos homens, mas eu desci na terra o meu padrão. Quando Deus quer fazer, Deus faz diferente. Ele usa como Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. Deus não precisa do padrão, irmãos, do homem para Ele operar. Às vezes você se sente assim: será que o Senhor é na minha vida? Será que verdadeiramente o Senhor me usa? Será que verdadeiramente eu falo, sou boca de Deus na terra? Irmãos, não há dúvida, Deus te usa sim. E como Deus te usa? Porque Deus usa os humildes de coração. Ali tinha tudo. Naquela mesa, naquela roda tinha tudo. Naquela roda tinha gente bonita, um papo legal, falando em línguas dos irmãos de Davi, que são poliglotas, estrangeiros falando vários idiomas. A mesa repleta, a mesa estava abastada, a mesa tinha muito banquete, havia muitas conversações, havia muita coisa, e ali estavam todos unidos. O pai estava feliz, Jessé estava feliz, porque eram os filhos dele. E na numerologia, Deus usa na numerologia para dispensacionalismo e para ele trabalhar. O número 7 é o número que ele trabalha na terra, o 12 ele trabalha no céu, porque no 12 ele tem lá os 12 anjos que estão lá, os anciãos, 12 e 24 anciãos. Então os 24 anciãos que estão lá representam justamente ao trono de Deus, aqueles que estão ali para receber as orações e intercessões. E Deus trabalha com o número 12 no céu para receber o número 12, para que cause efeito no número 7 aqui na terra. Tudo que Deus usa para realizar aqui, Ele usa o 7 na numerologia judaica. Então, quando Jessé estava com 7 filhos, Jessé estava feliz. E Jessé disse: eu estou no padrão, está tudo organizado, Deus me ama, Yahvé me ama, Ele ama meus filhos, ama minha casa, ama o padrão que eu criei para os meus filhos. Eles estão alistados na guerra, eles são amigos do rei, eu sou amigo do rei. Na visão de Jessé estava tudo tranquilo, mas não é de Jeová não. Quando Jessé menos esperou, bate na porta dele Samuel. Eles ficam assustados, pastor Milão, eles ficam assustadérrimos, porque ficam assim: meu Deus, o que Samuel vai fazer aqui? Eles ficaram impressionados, porque Samuel era juiz, Samuel era sacerdote, Samuel era profeta, a espada podia cortar em qualquer lado. E eles acharam que era um pepino muito grande, grosso, para poder descascar. E aí na mesma hora Samuel dizia: vim para sacrificar. Só que ele veio amando de Deus e encontrou aquele padrão. E o texto da Bíblia vai dizer que eles, observando Samuel e ao mesmo tempo Jessé, todos vieram, sabe gente do quarto, gente que estava na cozinha, gente que estava. É a mesma coisa que chegar alguém famoso, chegou, todo mundo quer ver. Aí chega Samuel na sala, sabe, gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é lugar. E aí vieram, se reuniram todos e fizeram um espírito na passarela para Samuel. Samuel olha um, Samuel olha outro, e Samuel vai olhando. Aí nenhum deles tinha o primeiro padrão de beleza. Olhou para Eliabe e disse: esse sabe tocar? Primeira qualidade, sabe tocar? Samuel, isso não está na Bíblia, eu estou conjecturando. E Samuel perguntou: ele sabe tocar? Aí Jessé disse: eu acho que sabe, Eliabe. Ele: não sei não, tocar não sei não. Então vamos lá, segunda qualidade para passar no livro de Jeová. Não dos homens você passou, mas no nome de Jeová. Em nome de Jeová, você é forte, talvez você disse: eu sou forte, sim, é forte. É destemido ao ponto de encarar um gigante, um leão,
Eu sou destemido, sim, sou destemido. É homem de guerra, sim, um homem de guerra. É prudente nas palavras, sim, um homem prudente nas palavras. É gentil, é gentil. Bom aspecto, é gentil, um homem muito gentil. Agora me diga uma coisa, o Senhor é gentil com ele? Aí sai dessa aí, agora eu já não posso dizer. Aí é uma jurisdição que ele tem que dizer se Deus, agora é com ele mesmo. Fala aí, Eliabe. Eliabe não sabia dizer se Deus era com ele ou não. E Samuel ficou intrigado, porque Samuel foi analisando como Deus falou. Porque quando Samuel dá a primeira palavra, eis aí o ungido do Senhor, o Senhor repreende ele. Quando o Senhor repreende ele, ele está em alerta. Ele diz: olha, os que vão passar, o Senhor não quis, passa. O Senhor quis, não passa. Esses aí tem 3, 4 qualidades, mas não são todas. Para Deus tem que ser todas as qualidades que Ele quer. Tem que ser padrão. Não tinha um padrão na casa de Jessé? Tem um padrão de Jeová. O padrão de Jeová só passa quem tem, aleluia. Não adianta. Eu quero. Eu sou bonitinho. Eu louvo bem, eu prego bem, eu tenho uma boa palavra. Não adianta. No padrão dele é quem tem na botija, quem tem para dar. Quem tem. Quem tem na hora faz ao vivo, tem. Não tem improviso, não tem. Deus tem. Às vezes você fala assim, mas é pouco, eu tenho pouco, estou começando, Deus está dizendo, mas tem. Está começando, mas tem. Está aí, se cavar, está aí, tem. Aí ele vai e diz assim: acabaram-se os conselhos. Aí Jessé desanimado, e rapaz, acho que Jessé pensou: meu Deus, será que ele está falando lá do meu filhinho, orelha seca que eu larguei lá, rapaz, um pobre coitadinho do Davi? Diz: tem mais algum? Tem. Era Davi. Agora escute. Reza a lenda, existem teorias, diversas teorias, que diz que Jessé ou foi a mãe de Davi que pulou a cerca. Os 7 filhos que estavam na casa de Jessé eram de um pai e de uma mãe. Davi, segundo algumas teorias, isso não está na Bíblia, não está na Bíblia, você vai encontrar no Google, na internet, em todos os lugares vão ter ele, que a mãe de Davi, isso é verdade, ela era moabita. O abençoado do Davi, então, por essa lógica, Davi era fruto de uma prostituição ou de um adultério. Então Davi já começa desse jeito. No reino de Deus, há uma probabilidade muito grande de ter vagabundos rejeitados do que para aqueles que se acham. Porque no reino de Deus, ele é médico, ele veio para aqueles que é doente, aqueles que precisam, aqueles que necessitam. No reino de Deus, é para os necessitados. Jesus não veio para curar a sã, não, porque o sã não precisa de Jesus. O rico milionário está pouco se lixando que existe Jesus. O Deus dele é o dinheiro. Mas Jesus veio para todos aqueles que quiserem aceitar Ele. E a maioria dos que vieram nos sinóticos, no livro de João, no Novo Testamento, vieram por necessidade. Aí Ele estendeu as mãos para todos. E a Bíblia vai dizer que com essa estrutura que Davi obteve, sabe lá Deus como só ele passou aquilo. Ele ficou fora da casa do pai dele. Davi não convivia diariamente, o dia todo com seus pais e com seus irmãos, sua família. Davi ia para o pasto. No pasto ele mata urso, ele mata leão. No pasto ele está louvando, ele está salmodiando. No pasto ele está engrossando o caldo. Deus, quando quer levantar você para uma grande obra, Deus, quando vai fazer algo tremendo com você, a primeira coisa que Ele faz é te tirar da zona de conforto e lhe jogar no deserto. Porque no deserto Ele vai forjar você. No deserto Ele vai preparar você. Porque o lugar de batalha, de guerra, não é a batalha física. A batalha e a guerra e a luta é espiritual. E para vencer as lutas espirituais, conjugado com as carnais, não dá. Só dá se for espiritual. E como é que eu fico espiritual? Na escassez, na falta, na luta, no desespero, na dor, no abandono, na rejeição.
orando, você vai se fortalecendo, você vai vendo que nem todo mundo está do teu lado, você vai se sentindo sozinha, você vai se sentindo sozinho, mas Jesus vai dizer: eu estou contigo. O importante e o precioso é você saber que no vale existe para o branco, para o negro, para o preto, para o índio, e para rico, para pobre, e todos vão passar pelo vale, mas o segredo da vitória não é passar pelo vale, o segredo da vitória é com quem você vai passar o seu vale. E Davi passou o vale com Jesus. Quando ele escreve Salmo 23, o Salmo 23 foi quando ele estava lá. Ele estava lá nas campinas trabalhando com o seu pai, pastoreando. Ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me com semente pelas águas tranquilas, Senhor. E quando ele está ali, recitando todo o salmo, ele diz: Senhor, tu és aquele que me guia pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o cajado me consola. Olha aí, ele diz: Senhor, unge a minha cabeça com óleo e o cálice transborda. Jesus prepara perante mim, na presença dos meus inimigos, uma mesa. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, não um dia só, todos os dias a bondade e a misericórdia vai te seguir para te dar vitória, para te dar vitória. Você vai entender que Deus é um Deus zeloso, misericordioso, galardoador. Ele é um Deus que transforma, que renova, que restaura, que muda a página, muda a história. Ele é o Deus para te dar vitória. Não há outro Deus. E aí Davi lá naquela luta toda, oh meu Deus, Davi com toda peleja, toda vez que você tiver uma aflição muito grande, abra a boca e ouve. Não se recite o salmo, não faça isso, não faça não. Louva a Deus, Deus se saber. A batalha está vindo, a luta está vindo. Aí você está dizendo: Senhor, eu vou perder essa estrutura, não dá mais. Abre a boca e louva. E quando você abre a boca e louva, Satanás não aguenta, ele parte em retirada, ele não suporta. Aí tem gente que diz assim: Satanás era o regente do coral. Isso é mentira, não está na Bíblia. E eu, pela simplicidade, pela muita misericórdia, se você é teólogo, eu vou dizer: isso é uma mentira. Ele nunca foi regente de coral. Satanás, que era Lúcifer, no original o nome dele é Luzeiro, quando ele estava lá no lugar habitável de Deus, no Mesorânio, no Aporânio, então Deus, quando ele estava no Aporânio, que é o lugar habitável de Deus, ele simplesmente era um líder. Ele era o que era o ungido líder. Mas ele não regia coisa nenhuma. Pelo contrário, Ezequiel capítulo 10 vai dizer que dele emitia sons. Ele não tocava coral, não. Deus que tocava ele. E deles emitia som. Quando Deus queria ouvir som, tocava dele. Ele era um querubim ungido. Deus queria ouvir um som, é porque ele não estava tocando aqui ainda, mas ele fazia qualquer som, era Deus tocando nele. E quando Deus tocava nele, emitia o som. E era um som sacro. E ele tinha os decibéis tudo reguladinho para o ouvido do Pai. Deus não ouve barulho acima do que Ele quer, e Ele busca a mão tão baixa acima do que Ele não quer. Deus ouve tudo na ordem, porque Ele é um Deus de ordem, de decência. Tudo no céu rege conforme academicamente, tudo é dentro da cadeia, nada fora do lugar, não pode sair nada fora do lugar. Então, a luta, quando se travar, você abre a boca e louva. Abre a boca e começa a cantar e dizer: não há Deus maior. Ao você cantar, canta qualquer hino. E aí você vai ver que as coisas vão começar a melhorar. Davi estava lá naquela aflição e ele louvava a Deus, porque tem muitos que têm assinatura de salmos, que tem assinatura de Davi, que não é Davi recitando poemas e cânticos também. Existem cânticos de Davi. E quando Davi está lá cantando, salmodiando, louvando a Deus, chega um recado do menino de recado correto: Davi, rápido, corre, vai à casa do teu pai, porque tem uma reunião lá. E disse: o que ele está pegando lá? Está pegando lá que Samuel está lá. E Samuel? É Samuel. Que Samuel? Samuel, só tem um Samuel, juiz, profeta, sacerdote. Ele vai correndo. Porque ele vai correndo, ele chega lá.
Aí ele chega na presença. A Bíblia diz que Samuel sai todo mundo, faz a roda, isso, bota o menino aqui no meio da roda da mesa. Eu quero aqui no meio da mesa. Aí, ninguém senta, ninguém come, ninguém ousa pegar um pedaço de pão, chupar uma uva, comer um pouquinho do mel, da cevada. Se primeiro Davi não senta aqui na roda, bota Davi. Vai Davi, Davi era o menor. Deus tem um negócio com o menor. Deus tem um mistério com o menor. Não adianta cientista, teólogo, biblista, investigador. Não adianta, meu irmão, não adianta Deus ter um negócio com o menor. O menor é que tem. O menor é que ele trabalha, é o menor que ele fala, é o menor que ele se desenvolve, é no menor que ele conta as coisas. Aí Davi vai e fica no meio. Quando Davi está no meio, Davi se coloca na posição. E quando Davi está na posição, Deus disse assim, Samuel disse assim: eis aqui, é esse menino, é ele. E a Bíblia diz que quando ele derrama do azeite para ungir Davi, Deus está dando a Davi dupla honra. Davi estava sendo honrado duplamente. Davi estava sendo honrado porque ele era o filho rejeitado do seu pai, e Davi estava sendo glorificado, exaltado ali por Deus naquela hora, na mesa dos seus irmãos, que os irmãos de Davi tentaram matar Davi para Davi não chegar. Eles foram contra Davi, tanto que eles não viviam com Davi em casa. E aí a conversa agora é a cereja do bolo. Toda a conversa que havia nisso vai dizer: Davi não presta, Davi é vermelho, Davi fui que havia com Davi é tudo pintadinho, é bonitinho, mas Davi é diferente, Davi não pode participar das festas, Davi não pode andar no meio da gente, Davi não pode. Aí tudo era não, Davi não podia. Aí a cereja do bolo é que quando Samuel traz Davi, escute isso, olha que coisa maravilhosa, quando ele traz Davi, aquele assunto que era da mesa no passado mudou. Eles falavam mal de Davi, não sabiam o que falar de Davi, deixavam Davi lá, e Davi, quando falava alguma coisa, Davi é insignificante. Mas depois que Davi recebeu o azeite na frente de todos, o texto está dizendo que foi na frente de todos, e que Deus derramou o azeite na frente de todos. Ali o azeite é exaltação, é Deus exaltando Davi. Quando Davi é exaltado ali, a Samuel vai embora, que fecha a porta. Houve outro comentário, o pau quebrou na mesa. Você foi, como é que pode? Como é que pode, rapaz? Um menino deste tamanho, um vermelho, filho de uma moabita, nem parente da gente é direito. Não sei como foi que pai se embolou com a mãe dele. Como é que pode? Deus escolheu, Deus de Israel escolheu esse menino para ser rei. Foi um falatório na mesa, assim como aconteceu com Davi. Escute bem, assim como aconteceu com Davi, vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Muita gente vai falar, vai ter que falar, vai ser obrigado a falar. O assunto na mesa vai mudar. O assunto na mesa é: antes não presta, não vale nada, aquilo ali não tem nada, não pode, não acontece, não vai. Jesus está mudando. O assunto na mesa é: Jesus consagrou, Jesus renovou, Jesus restaurou. Olha como ele está bonito, olha como ela está bonita, olha como prega bem, olha como canta bem, olha como ela está cheia, olha como tem azeite nela, olha como tem azeite dele. A outra história vai mudar. Se prepare, assim está dizendo o Senhor. A história vai mudar. Isso é para quem crê. Nós vamos terminar. O inimigo quer ver, irmãos, a gente é batido, destruído, acabado, derrotado. O que ele quer é isso. Ele quer ver que a gente, esse aí é esse mistério, essa história, Deus vai instituir tudo, mistério, história, Deus vai botar tudo no padrão dele. Porque ele é Deus, porque ele pode, porque ele, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E depois que o Espírito de Deus, escute bem, depois que o Espírito do Senhor se apoderou dele, ele tem essas 7 qualidades. É por isso que você tem você tem o Espírito Santo do Senhor, você tem essas 7 qualidades. Você não pode se abaixar, se curvar, não, de maneira nenhuma. Você vai saber tocar, a hora certa você vai saber tocar. Mas tocar o que, pastor? Você tocar no instrumento, vai saber tocar. Na hora que o diabo vier com a seta dele, com a luta, você vai saber tocar. Vou tocar o hino, vou tocar alguma coisa você toca, porque o Espírito Santo faz você tocar. Você toca no coração de alguém, toca no coração do idéntico, do canceroso. Você toca naquele que está ali querendo se matar, espírito de suicídio. Você toca violão, toca guitarra, você vai tocar. Jesus está dizendo: você vai tocar.
saber tocar. E Deus que tem um adjetivo, não é saber tocar, é tocar e bem. Porque quem trabalha para Jesus diz assim: Senhor, eu sou minha boca, o Senhor sabe, o Senhor entende, está sumindo, Jesus, eu não sei pregar direito, não sei cantar direito, eu sou minha boca. Jesus diz: tudo bem. Aí você está aqui, aí Jesus, estou te levantando, vem comigo, vem comigo. Aí começa a cantar, vai cantando. Aí Deus diz: Senhor, a voz não sai. Deus diz: eu vou botar uma voz lírica. Você vai cantar agora igual um curió. E o povo vai ficar surpreendido. Ele vai levantando. Daqui a pouco você vai cantando para 10, para 15, vai cantando para a multidão. Você recebe um convite e diz: Jesus não vai nem entender. Jesus continua não entendendo, ele vai louvando, vai glorificando, vai exaltando. Se você entende a palavra, eu estou com Moisés, eu estou com Moisés, eu estou com os personagens da Bíblia, não sei pregar. Jesus está dizendo: vai assim mesmo, é dessa forma. Você começa a trocar os personagens da Bíblia, daqui a pouco fica excelente na Bíblia, aí fica valente na Bíblia, daqui a pouco está ficando um teólogo e está pregando a palavra, porque Jesus vai levantando, vai levantando, vai levantando, vai levantando, vai levantando, vai levantando, até chegar à estatura de homem perfeito. É o que Deus vai fazer com você. Creia você, Deus vai fazer com você. Deus está te moldando, Deus está te preparando, Deus está. Tudo tem um porquê, o porquê de Deus. Mas o motivo de Deus é que Deus está preparando. É por isso que quando souberam que, já vi muita gente falando assim: Davi é o nome do segundo coração de Deus. Quem já ouviu falar isso? Davi é o segundo coração de Deus. Aí tem uns que vão dizer: Deus, foi Deus que falou isso. Deus falou que Davi era o segundo coração dele. Não. Outras teorias também vão dizer que Davi, quando ele pegou com Betseba, ele tinha visto a vista do seu palácio, da quadra do seu palácio, no playground. Ele a viu, ele gostou dela e ele pega com ela e cai. Quando ele caiu, ele passou por um processo de meses num saco de cinza e estava lá enclausurado, orando. Todo Israel sabia que ele tinha pecado, porque notícia boa não chega, não, demora, ela vem lentamente. Mas notícia ruim corre em milésimo de segundo. Quando acontece uma coisa, mais qualquer coisa eu já boto, fiquei sabendo agora, ó, que fulano, ciclano. Não é assim, notícia não. Porque quem leva é o cão leva. Satanás está levando. Porque tem vários repórteres dele que trabalham só para isso, só para poder mandar mensagens ruins. E quando Davi estava no sacrifício, Israel estava aguardando, era o rei, se tratava do rei. E quando Davi está na sua câmara e lá no seu reservado, porque ele era rei, Davi, segundo reza a lenda, os comentários judaicos vão chegar a dizer que Davi se levanta, sai do saco de cima, o povo está do lado de fora, a tenda de Davi está diante do povo. Só poderia entrar na tenda de Davi um sacerdote do Santíssimo lugar, nem o rei podia entrar. Se o rei entrasse, era fulminado. Davi foi lá, olhou para o povo, num momento de indignação, e ele conversando com Deus à mesa, no saco de cinza. Deus já tinha matado seu filho, e ele estava naquela luta dele travada. Ele passa pelo povo, entra na tenda e entra lá no Santíssimo lugar. Quando Davi entrou no Santíssimo lugar, o povo disse: pronto, o rei morreu. Já era o rei, vai sair sapegadinho, fritinho, Deus vai matar. Porque Davi estava vivendo o momento do pecado lá. Essa é a prova cabal de que Deus é o Deus que perdoa. Assim que você dá o seu joelho, vai perdoar ele. Quem não vai nos perdoar, é simplesmente os nossos semelhantes seres humanos. E nós vamos passar as consequências com ele, mas Deus perdoa. Quando eles acharam que Davi ia sair lá morto, Davi surpreende o povo, entra no Santíssimo lugar, fala com Deus lá, e ele sai. Quando Davi sai, o povo e a multidão gritou: Davi, rei, segundo o coração de Deus. Aí, Lucas escreve isso, porque isso está lá em Atos, capítulo 16, verso 3. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus não falou isso, mas Deus também não reclamou e deixou ele sair vivo de lá. E ele saiu sendo um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi era menor. Davi tinha a humildade do coração, e ele entendeu a todo tempo as suas raízes, de onde Deus o chamou. Lembra daquela conversa que eles tiveram, que as mulheres disseram assim: olha,
Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, e isso criou um ciúme no coração de Saul. A mesma coisa foi quando criou diante do povo, que quando Davi ouviu, disse: Davi, o homem segundo o coração de Deus. Agora imagine, se Deus falasse para Davi, não ia ter tanto efeito como tem o povo. Uma coisa é Deus falar assim: Miron, você é o homem segundo o meu coração. Outra coisa é ele dar uma toda jeito e dizer: Miron, Deus está dizendo aqui, Miron é o homem segundo o coração de Deus, é o povo testemunhando. Imagine o que Davi não sentiu naquela hora. O povo todo dizendo: Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Imagine o regozijo na alma e o refrigério para ele, que estava passando aquela situação, e Deus botando Davi erguendo ele. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele levantando ele. Davi, eu vou te levantar, Deus falou para ele. Eu vou te levantar com toda a força. Você vai botar, vou botar todos os inimigos debaixo dos teus pés. A tua espada vai cortar no laço, seja lá quem for, o tipo de tribo, o tipo de povo, de povos, e eu vou romper com você a partir de agora. Davi se levantou 7 vezes mais forte. A Bíblia diz que quando Saul é ungido a rei, ele não toma posse de Israel. Nós vamos terminar agora. Ele não toma posse de Israel porque de Jerusalém, porque Jerusalém era guardada para Davi. Então Saul não podia tomar posse. Mas Davi era rei, mas ele não tomou posse de Jerusalém. De onde Saul era rei? Saul foi ser rei de Gilboa. E aí os Gemonitas que ele não matou lá, ele deixou os Gemonitas lá. E quando ele deixa os Gemonitas lá, Deus fica irado com ele. E aí ele, governando aquela cidade, os Gemonitas saíram de lá e tomaram posse de Jerusalém. Quando os Gemonitas entraram na terra de Jerusalém, a coisa ficou feia. Porque os Gemonitas se acharam dono de Sião. Agora imagine, e a vera dono de Sião? Ele é o dono do monte de Sião. Aqui vai subir, que está descendo aí, a Sião que está descendo, o arrebatamento da igreja, nós vamos morar na Sião. Nós vamos estar com ele na cidade santa. E aí os Gemonitas disseram assim: não, a Sião é nossa, a Sião é nossa. Aí Deus levanta aqui o Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus levantando Davi engrossando, já tinha matado gigante, já tinha matado o urso, o leão, o que aparece capivara, a hiena, o que aparecesse Davi arrasando no dente. E aí Davi disse: eu estou preparado para tudo. Só que Davi tinha uma fraqueza. Diga assim: Davi tinha uma fraqueza. Diga o seu nome. Davi não gostava, ele tinha algemis, ele não gostava de cego e de manco nem de coxo. Davi era um ele não gostava não, ele não encosta em mim não, cego, coxo, ele fica longe. Davi não gostava, ele odiava. Quem está dizendo é o texto que está dizendo que ele era, segundo Samuel, capítulo 5, verso 8. Se você grava na sua Bíblia, depois você vem em casa. Vai dizer no texto: e Davi odiava os cegos, os coxos e os mancos. E aí o Jerusalém falou assim: descobriu uma fraqueza de Davi, então não sabendo quem está vindo aí. E Davi é valente. Davi corta todo mundo na espada. Então vamos botar a cidade toda cheia de cego, de manco, de coxo, eu quero ter quem vai Davi. Aí Deus disse: meu Deus, Jerusalém quer ganhar força comigo. Quando o inimigo quer ganhar força com Deus, com as coisas de Deus, aí Deus trabalha em cima da burrice deles, para dar vitória ao crente. É assim que Jesus faz. Aí ele chegou, botaram o cego lá, cheio, Davi de longe com o cavalo comigo, mas meu senhor, meu rei, pois não, está cheio, tem um exército lá. E Davi disse: que exército? Ele disse: um exército de coxo, de banco, de cego, eu quero tudo lá. E ele disse que a cidade é dele, ele disse que eu não vai invadir. Aí Davi disse: rapaz, eu não quero isso não. Mas vai fazer como, meu senhor? Perguntou o profeta, digo o profeta para ele dar uma palavra. O profeta foi orar e falou: Davi, assim diz o Senhor, entra com espada, mata tudo. Mata cego, os olhos voar longe, arranca a perna de coxo, ele vai ter 2 pernas no outro mundo, mas essa aqui não vai ver, sai matando tudo. Aí ele disse assim: mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? O Senhor sabe que eu não gosto. Deus disse: vai ter que fazer até o que não gosta. Aí Davi se prepara, pega o soldado, pega todo mundo e disse: e aí, meu rei, o que nós vamos fazer? Ele disse: o pai mandou, né? Nós vamos passar a espada pelo mar. Ele disse: mas por que Davi vai ter que matar todo mundo? E Davi disse: porque o objetivo é Sião, o objetivo é Jerusalém. Jerusalém, os profetas falaram que eu iria tomar posse dessa cidade, está escrito. Então Deus quer que eu tome posse da cidade. Não importa, vai ter que sair coxo, banco aleijado, nós vamos arrancar tudo do dente. Aí levantou aquele exército pesado e partiu para cima. E quando partiu para cima, mataram todos. E quando mataram, entraram na cidade. Porque entraram na cidade, Davi tomou posse. Quando Davi tomou posse, matou cego, manco, coxo, matou todo mundo. Aí depois passou-se
mais 1.600 anos, aí 966 anos, aí vem Davi, vem Jesus, o servo de Jericó diz assim, está no poço e está na beirada, o servo de Jericó falou assim, Jesus, ô Jesus que está passando aí? Aí falou, é Jesus, é ele mesmo? É. Aí disseram assim, é Jesus o que cura? É. Aí o servo de Jericó disse, eu quero pegar ele, sai Senhor, sai, ele disse, não quero falar com ele, sai Senhor, não vai poder falar com Jesus não Senhor, e a multidão de Jesus andando, aí dentro do povo o servo falou assim, Jesus, aí ele gritou, Jesus, filho de Davi. Quando ele falou filho de Davi, Jesus foi longe, Jesus voltou a 966 anos e voltou. O servo queria dizer, Jesus, filho de Davi, que não teve misericórdia de nós que somos coxos, cegos, mancos, passou a espada e nos matou, mas tu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus fala a multidão, eu conheço essa voz. Eu conheço esse povo. E quando o servo seguiu aqui, Davi não teve misericórdia dele, mas eu vou ter. O que é que tu quer? Você quer ser curado? Eu recebo em nome do Senhor Jesus. Vem e vai na presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Então a misericórdia de Deus se estende e vai longe. Amém, irmãos? Nós temos que sempre lembrarmos de que as misericórdias do Senhor é o único fator e fato de nós não sermos consultados.